Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao único e verdadeiro Deus, o nosso amor, toda honra e toda glória, no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga força, coragem e sabedoria no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo, com que frequência você diz ao teu namorado ou namorada que o ama ou que a ama? E ao teu cônjuge, esposo ou esposa, você que é casado? E aos teus pais, filhos, irmãos? É importante, meus amados, amarmos e revelarmos o nosso amor pelas pessoas a quem nós amamos, enquanto as temos em vida. Nunca sabemos quando o dia da separação vai chegar. É certo que um dia ele virá, mas a grande maioria das pessoas não gosta de falar nisso. Prefere viver à margem da verdade em seu mundo surrealista, criado segundo as suas próprias vontades. Ocorre que o fato de não falar sobre o assunto, meus amados, não muda a realidade. Portanto, amemos e demonstremos o nosso amor pelas pessoas sempre que possível. Este é o momento de vivermos com intensidade esse sentimento tão nobre que Deus nos concedeu, o amor. Essa dádiva divina que nos traz paz e é capaz de encobrir até mesmo um
uma multidão de pecados. Ao longo dos tempos, meus irmãos, temos visto muitas pessoas se sentindo frustradas e culpadas, porque nunca tiveram a coragem de dizer a uma pessoa muito próxima que a amava. Muitos também não conseguem perdoar, nem pedir um perdão devido. Mas diante da sombra da morte, o cenário muda. O orgulho, a altivez e a ira desaparecem. Só que muitas vezes, meus irmãos, já é tarde demais. É muito triste, meus amados, que precisamos perder um ente querido para reconhecer o seu valor, abandonar o orgulho e pedir a ele um perdão, ou atender ao seu pedido de perdão. Mas o que queremos aqui destacar, meus amados, é que precisamos amar sempre, de coração aberto, e que esse sentimento precisa ser confirmado sempre, todos os dias. Precisamos também, meus irmãos, pedir perdão às pessoas a quem magoamos e perdoar a todo momento, a tudo e a todos. Mas o seu amor por Deus, com que frequência você o declara? Não basta pensar que, como o Senhor conhece o nosso interior, Ele já sabe do nosso sentimento. Meus amados, é verdade que Deus conhece o nosso mais íntimo. Conhece ainda mais que nós mesmos. E quando dizemos que precisamos revelar o nosso amor por Ele, não é para o conhecimento dEle, é para o nosso próprio fortalecimento e também para o conhecimento do mundo espiritual, para que todos saibam com clareza a quem nós amamos e a quem nós servimos. Quando nos qualificamos, meus irmãos, como filhos de Deus, servos do Rei Jesus, o mal não consegue nem se aproximar de nós. O amor é o sentimento mais nobre que Deus nos concedeu. E Ele fez isso porque Deus é amor. Se o mundo tivesse mais amor, meus irmãos, certamente haveria menos ódio, menos egoísmo, menos corrupção, e a vida seria menos complexa. Todos passaríamos por menos dificuldades e menos sofrimento. E o mundo seria mais feliz. Amor, fraternidade e irmandade são sentimentos que andam em falta nos últimos dias. Mas nada disso pode nos surpreender, porque tudo isso já está previsto nas Escrituras. A palavra de Deus nos adverte de que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. Então, essa é mais uma indicação da iminente volta do nosso Senhor Jesus, o nosso grande Deus, o nosso grande Rei e Juiz, que está chegando para julgar a todos com justiça e equidade, segundo as obras por cada um de nós praticadas. 1 de Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor
uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lucas 21, 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Meus irmãos, quando nós falamos de fim, precisamos compreender a realidade de que a nossa vida terrena um dia se terminará. E que este mundo presente um dia também se acabará. São eventos sobre os quais nós não temos qualquer tipo de intervenção, não podemos evitar. Mas só tem medo da morte, meus amados, da morte física, natural, aqueles que não conhecem a Deus, ou, havendo conhecido, não mantêm fidelidade a Ele. Para muitos, a morte é um fim, mas para nós, filhos de Deus, ela é um começo. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que procurar a morte, meus amados. Eu acabei de dizer morte natural. Então, enquanto permanecermos neste mundo, meus amados, temos que utilizar a vida que o Senhor nos deu, preservando-a ao máximo, tanto as nossas vidas quanto as dos nossos irmãos. Deus nos deu vida para vivermos, mas para vivermos da forma como Ele deseja e para fazer a obra que Ele nos assignou e pela qual um dia todos teremos que prestar contas. 500.000. 19 de junho de 2021. Não precisamos esclarecer a esse respeito, meus amados. Todos sabemos a que esse número se refere. E isso é algo muito triste e decepcionante, meus amados. Algo muito doloroso para quase todos nós. Lamentavelmente, meus amados, quem mais devia se solidarizar com a população que sofre e chora neste dia, mais uma vez permaneceu omisso, em silêncio. 500.000, meus amados, nunca será apenas um número, mas sim uma dura marca para o nosso país. Esta, meus irmãos, é a mensagem que eu nunca pensei que fosse ter que pregar. Esse é um número que permanecerá presente na mente e nas vidas de todos os brasileiros. E, lamentavelmente, está claro
que ainda não é o número da apuração final. Do jeito, meus irmãos, que essa pandemia está sendo tratada no nosso país, podemos, já de antemão, esperar, no final, um número ainda mais decepcionante. 500 mil, meus amados, não é um número frio, uma mera estatística ou uma meta fixada. É a representação de que 500 mil de vidas humanas, pessoas de todas as idades, raças e classes sociais, até então cheios de vida, de planos e de sonhos, que estavam conosco há pouco mais de um ano, já não se encontram mais neste mundo. Já prosseguiram viagem. Essa é a indicação, meus irmãos, de que existem pelo menos 500 mil famílias enlutadas, chorando pela morte dos seus entes queridos, algumas desnorteadas, porque perderam alguém muito amado, ou aquele que era o arrimo da família, quem lhes provia o sustento. Fatalidade? Não, meus irmãos. Não minimizemos o problema. Não é fatalidade. Temos aqui um misto da justiça de Deus com a indiferença de um governo frio e insensível, somado ao desleixo de uma população sem amor próprio e muito menos amor pelo próximo. Como o tamanho médio da família brasileira é de 4 integrantes, podemos projetar que são pelo menos 2 milhões de familiares decepcionados e desiludidos com o tratamento que a população do país tem recebido durante todo esse período de pandemia. Agora, se considerarmos os ciclos de amizade, vizinhos e conhecidos, podemos mais que triplicar esse número, o que indica que temos hoje mais de 6 milhões de pessoas, ou aproximadamente 3% da população, afetada diretamente pela irresponsabilidade humana, tanto das autoridades governamentais quanto da população em geral. Muitas pessoas, meus irmãos, já se acostumaram com a tragédia e tratam isso como uma coisa normal e natural, quando não é nem normal e nem natural. Alguns só se convencerão da realidade, da dimensão desse problema, quando eles mesmos se tornarem mais uma vítima. São tempos difíceis, meus irmãos, muito difíceis, os que estamos atravessando, algo sem precedente no nosso país. Precisamos agradecer muito ao Senhor, nós que ficamos, e também os que não perderam nenhum parente, porque com tantas vidas interrompidas, as nossas também poderiam haver se perdido. Somente Deus pode nos livrar de um inimigo invisível e que se transmite pelo ar.
Muitos irmãos fiéis, dedicados ao Senhor, foram alcançados por esse vírus do maligno e não resistiram, se foram. E o que nos resta mais a fazer, se não nos solidarizarmos com o sofrimento de tantas pessoas? Nada mais há para ser feito após a morte, meus irmãos, a não ser consolar os que ficaram com a dor e a saudade e orar ao Senhor para que acalme os corações dessas pessoas e lhes dê paz, força e coragem para prosseguir no cumprimento das suas missões. Agora, quem tiver condição de prover ajuda material a algum conhecido que esteja nessas condições, deve fazê-lo também. Não basta simplesmente, meus irmãos, orar para que Deus faça o que nós mesmos temos condição de fazer. O Senhor não vai descer do céu para dar emprego ou alimento para as pessoas. Ele usa pessoas como nós para ajudar os necessitados. Então precisamos nos voluntariar e tomar a iniciativa de fazê-lo espontaneamente, sempre que tenhamos condições para isso. Exatamente da forma como gostaríamos que nos fizessem se estivéssemos nós no lugar dessas pessoas. Essa empatia, meus irmãos, corresponde ao segundo grande mandamento deixado pelo nosso Senhor Jesus, de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo, meus irmãos, significa orar pelos irmãos, estender a mão e dividir o pão com os necessitados. E no caso dos bons pastores, meus irmãos, significa dar até mesmo a própria vida pelos irmãos. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. 500 mil, meus irmãos, significa mais de 500 mil de famílias com as suas vidas destruídas. Mas atenção, meus irmãos, o Deus do impossível pode reconstruir tudo. É preciso agarrar-se a Ele e não deixá-lo nunca, nunca mais. A irresponsabilidade da população, meus amados, começa com o descumprimento das leis de Deus. O povo sem conhecimento pensa que Deus é um brincalhão.
que é um fã de reality show e que nos pôs nesse mundo para cada um fazer o que quiser, para curtir e para que ele então se divirta conosco, com os erros de cada um. E a irresponsabilidade do povo, meus irmãos, continua com as afrontas ao Deus que tudo criou, através de todos os abusos, meus irmãos, praticados durante os últimos anos contra a santidade do nosso Deus e do Senhor Jesus, principalmente nas paradas LGBT e nos desfiles de carnaval. É curioso, meus amados, como as pessoas não creem em Deus, mas sentem prazer em afrontá-lo publicamente e profanar o nome daquele que é santo. Ora, se não creem, o mais lógico seria que nem tocassem no nome dele, que o ignorassem por completo. Porque não zombam, por exemplo, dos extraterrestres? Aos ETs, uns creem na existência, outros não, mas as pessoas temem. Mas ao Deus, Criador de tudo, que é maior do que o universo, eles pensam que podem desafiar. Vejam o que fizeram, meus irmãos. Tocaram na imagem do Deus que domina sobre os céus e sobre a terra, e a quem pertence toda a vingança. Aquele de quem não somos dignos, meus amados, nem mesmo de estar na presença dele. E a conta, afinal, chegou. E prossegue, meus irmãos, a irresponsabilidade da população com o descumprimento das normas sanitárias de prevenção contra o contágio da pandemia. Coisa que todos nós observamos ao vivo e a cores, todos os dias. Principalmente nas festas clandestinas. Raros são os dias em que, estando eu em alguma fila, meus irmãos, mercado ou banco, eu não tenho que chamar a atenção de pessoas por causa do distanciamento, que é uma medida fixada por lei. Não é opção, é obrigação. Muitos procedem assim por um problema cultural mesmo, meus irmãos. Por serem pessoas desligadas e sem noção do perigo a que estão se submetendo. E submetendo também as outras pessoas. Mas outros, meus amados, procedem assim porque se espelham nos maus exemplos dados pela cúpula governamental do nosso país, que é o que estaremos tratando na sequência também. Ezequiel 39, 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Meus irmãos, no trecho inicial
que apresentamos da carta do apóstolo Paulo ao povo da Tessalônica, temos uma mensagem de paz que nos orienta a admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos, sermos pacientes, orarmos sem cessar, em tudo darmos graças a Deus, não desprezarmos as profecias, examinando tudo e retendo apenas o bem. O apóstolo nos instrui também para que nos abstenhamos de toda aparência do mal. Meus amados, isso é tudo o que necessitamos neste momento difícil. É como se a carta houvesse sido escrita hoje, para nós. Existe algo, meus amados, que o apóstolo não se refere de forma explícita. Na verdade, nem precisaria, porque todos sabemos que é um dever implícito de todos nós, que é o ato de perdoar. Mas notem que quando ele nos instrui a sermos pacientes e que não devemos dar às pessoas mal por mal, o que ele está dizendo é que perdoemos. Temos que perdoar sim, meus irmãos, mas precisamos usar de sabedoria para conseguir reverter, meus amados, qualquer situação, sempre que tenhamos as condições para fazê-lo. Mas como ele nos instrui no versículo 14, a também admoestarmos os desordeiros, isso significa que precisamos reconhecer e alertar aqueles que se encontram na prática do erro. Peço encarecidamente aos irmãos que não me interpretem mal. Eu não sou um militante político. E também não estou aqui para falar de política. Eu sou um homem de Deus. Na verdade, meus amados, eu detesto essa política segregacionista e corrupta que se pratica no nosso país. Mas o meu objetivo, através da presente mensagem, meus amados, é convocar a todos para que usemos a sabedoria de Deus, reconhecendo os nossos deveres e direitos como cidadãos e pessoas de Deus. Nós não somos obrigados a votar, mesmo sem encontrarmos qualquer candidato à altura das nossas expectativas. Então precisamos também, meus amados, estar conscientes de que nós temos o direito de cobrar dos mesmos o cumprimento dos seus deveres e a realização de tudo o que nos foi previamente prometido. A negligência do corpo governamental do nosso país no trato com a pandemia é notória. Está diante dos nossos olhos. Não há como negá-la. Ela já entrou pela moradia de toda a população. Ela já cruzou as fronteiras do país. E também já chegou aos céus. Estamos ostentando, meus irmãos, a marca vergonhosa, dura, de sermos o segundo país com o maior número de pessoas mortas pela pandemia. E com todo o desleixo, com as medidas sanitárias,
e com a aquisição de vacinas, além da falta de coordenação por parte do governo federal, meus irmãos, não se surpreendam se chegarmos a ser o primeiro país no ranking mundial. Os Estados Unidos, país atualmente com o maior número de vítimas fatais, já alcançou a marca de 600 mil. Mas só que eles se encontram numa curva descendente, porque investiram pesado na vacinação. Nós alcançamos a marca de 500 mil, mas a diferença, meus amados, é que a nossa curva permanece ascendente e em um patamar muito elevado. O governo brasileiro negligenciou a vacinação. Mais de 2.000 mortos por dia, meus amados, é na realidade uma grande tragédia. E a falta de sabedoria por parte dos governantes é inegável. Basta olharmos para o histórico, usando a experiência pregressa, meus irmãos, para descobrir que todos os casos de epidemia viral no Brasil e no mundo foram solucionados da mesma forma, com distanciamento, higiene pessoal e vacina. Antes, meus irmãos, nós éramos conhecidos mundialmente pela destreza no futebol e pela folia do carnaval, o que nunca honrou a Deus. Mas agora alcançamos outros status. Primeiro, ficamos famosos pela corrupção, quando tivemos o primeiro presidente do Brasil se tornando presidiário. E agora também alcançamos fama pelo desprezo com a vida humana, patente no negacionismo das autoridades, que deveriam ser o exemplo para todos nós. E o resultado, meus amados, é o que está diante dos nossos olhos. E isso nos afeta a todos. Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Glórias a Deus. Provérbios 3, 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Meus amados, como já dissemos no começo da mensagem, o amor é um sentimento que precisa ser validado todos os dias. A nossa fidelidade nas urnas também. Aqueles que nos conquistaram nas eleições precisam nos reconquistar todos os dias, durante todos os seus mandatos. Não temos que continuar aliados a alguém que não esteja correspondendo. Eleito
feito hoje não significa empossado para sempre. Assim como o amor não cultivado pode um dia se terminar, o mandato não revalidado também, ainda antes do tempo previsto. Existem meios legais para romper com ambas as relações e condições aceitas por Deus para isso. Combater a corrupção, meus irmãos, sempre foi uma necessidade no nosso país. E isso está muito bem que seja feito, pois era uma necessidade latente por décadas e décadas a fio. Os governantes anteriores não fizeram isso? Muito pelo contrário, ainda que seja obrigação de todos. Realizar obras de infraestrutura em benefício da população também está muito bem, porque significa o uso adequado do dinheiro público, um retorno ao alto volume de impostos que todos nós pagamos todos os dias, de forma direta e indireta. Então, essa é outra obrigação dos governantes. Mas aí eu pergunto, e a vida humana? Nada, meus irmãos, justifica o descaso com a vida humana. O que, afinal, deveria ser a maior prioridade, meus irmãos, em qualquer parte do mundo. Os 16 milhões de recuperados no nosso país, meus irmãos, não podem ser atribuídos ao governo, não é mérito do governo. Mas deve ser atribuído, sim, primeiramente a Deus. E depois a uma equipe de profissionais de saúde, pessoas dedicadas que há praticamente 1 ano e meio se empenha de forma incansável em salvar vidas. Mesmo recebendo muito pouco reconhecimento. Ao governo, com a sua patente omissão, o que deve ser atribuído, meus amados, é a responsabilidade por não havermos recuperado mais vidas. O governo zombou da pandemia, das medidas de prevenção, da vacinação. Agora, meus amados, responsabilidade pelas 500.000 mortes, considerando as ações realizadas pela cúpula do governo do nosso país durante todo esse período, não há como negar a ele uma parcela dessa grande tragédia. Defender a posição do Poder Executivo do nosso país, meus amados, diante desse quadro, politizando a pandemia e deixando de assumir a responsabilidade que tem de realizar a coordenação geral das ações necessárias e negando a solidarização com as pessoas afetadas e as famílias dos mortos, significa dizer que todos os chefes de Estado do mundo estão errados. Porque nós estamos indo justamente na contramão de todo o resto do mundo. É como a história do menino que está marchando fora do compasso e os pais
comentam que toda a tropa está marchando errado e só ele está marchando certo. Mas a realidade se revela, meus irmãos, quando vemos que os governos que assumiram uma posição adequada diante da pandemia e usaram de grande austeridade desde o começo e muito rigor no trato com a prevenção e investiram na vacinação, não tiveram uma proporção tão expressiva de mortes. E já estão se libertando desse pesadelo. Estão reabrindo as suas economias e celebrando a vitória nessa guerra biológica. Notem, meus irmãos, que isso é uma guerra biológica, não é química, como já ouvi falarem aí. E não adianta tentar justificar, meus amados, que o Brasil é um país continental. Nada justifica as 500 mil mortes. Se o Brasil é um país continental, meus amados, requer que se apliquem medidas continentais. O nosso governo permitiu o Carnaval de 2020 quando deveria ter barrado. E infiltrou no nosso país uma quantidade incontável, meus amados, de estrangeiros sem qualquer tipo de barreira sanitária. Também minimizou a pandemia, zombou da vacina, meus irmãos, e insiste até o dia de hoje defendendo medicamentos rejeitados pela medicina de todo o mundo. E ainda deu muitos maus exemplos, promovendo aglomerações e também lavou as mãos, meus irmãos, deixando cada governante de Estado atuando por conta própria. Enquanto realizava acusações sem prova, meus amados, ao governo chinês, o nosso maior parceiro comercial, o que dificultou a importação de vacinas e dos insumos para a produção da vacina, num ato de desgoverno nunca dantes visto. Meus amados, eu não creio que um militar competente desconheça que uma acusação sem provas a outro país pode desencadear até mesmo uma guerra. Agora, que ninguém pense que Deus não está vendo isso. Lembramos mais uma vez, meus irmãos, que o nosso voto precisa ser validado todos os dias. Não basta ter boas intenções, precisa também ter boas realizações. Observe uma coisa, meus amados. Primeiro, no começo, foram orações. E depois passou aos palavrões. Isso é um falso cristianismo. Um cristianismo que não convence a ninguém. A palavra de Deus nos instrui, meus amados, para que não saia das nossas bocas nenhuma palavra torpe. E muita gente não sabe, mas o uso de palavrões, de linguagem de baixo calão, contra qualquer pessoa, pela nossa Constituição, é crime de injúria. E pode levar a pessoa à detenção, à prisão. A palavra de Deus nos adverte que toda a realidade um dia vem à tona.
Jesus nos deixou dito, meus irmãos, que nada há em oculto que não venha a ser conhecido. E que o que falamos ao ouvido, no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Vejam, meus irmãos, nós temos visto o cumprimento dessa palavra, não exatamente nos telhados, mas nos andares dos prédios do país. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Lucas 12, 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Louvado seja o Senhor. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meus amados, quem necessita de sabedoria, peça a Deus. É preciso parar um momento e refletir. Será que estamos mesmo debaixo do governo que nós elegemos? Será que nós estamos ainda vivendo um regime democrático? Meus irmãos, a partir do instante em que desprezamos o conhecimento e a contribuição de todos os cientistas e técnicos, não só do país, mas também do mundo, para decidir pela vontade própria, já não estamos mais em um regime democrático, meus irmãos, mas um regime ditatorial. Muita gente não percebeu, mas quando ouvimos da insistência com o uso de medicamentos mundialmente classificados como não recomendáveis e que estão causando morte, negando a ciência e com o agravante de não ser um cientista, meus amados, já saímos da democracia faz tempo. Quando, diante da contabilização, meus irmãos, de mais de 500 mil mortos pela pandemia e a desistência de vários países com situação menos grave que a nossa, de realizar a Copa América de Futebol para não colocar em risco a população e não trazer mais mal para o seu país, e ouvimos: vamos fazer aqui e está encerrado o assunto. Meus irmãos, isso já não é mais democracia. Não é mais o governo, nem o regime governamental que nós escolhemos. Então, o que isso significa, meus irmãos? É que o nosso voto já não está sendo mais validado. Na verdade, ele está sendo anulado. A quantidade de panelaços e a multidão de pessoas em manifestações públicas demonstra que o povo desse país
já se conscientizou dessa realidade. A palavra de Deus, meus amados, nos diz que pelos frutos conheceremos as árvores. E que quando o ímpio governa, o povo geme. Uma pessoa que se expressa por expressões de baixo calão, meus irmãos, não é justo. É ímpio mesmo. Por outro lado, meus amados, os nossos filhos são os nossos frutos. Então observe os filhos do nosso governo. Veja como eles se expressam. Vejam a educação que eles demonstram. Se eles têm algum respeito pelos eleitores. Vejam com que pessoas andam envolvidos. E as práticas realizadas em gestões anteriores. E a posição do pai em relação a tudo isso. Isso é algo muito preocupante, meus irmãos. Principalmente porque eu não creio que foi para isso que você dedicou o seu voto. O meu, eu já te afirmo que não. Está bem que erramos, mas agora não podemos repetir o erro. E nem podemos afirmar que está tudo bem só para não admitir que erramos. Eu falo de filhos, meus irmãos, na condição de que tem 4 filhos. Um casal de cada casamento. Todos formados em nível superior ou pós-graduados. Profissionais qualificados, com a vida limpa, pessoas honradas e educadas. E mesmo não estando ainda todos convertidos à doutrina evangélica, meus amados, nenhum deles é capaz de pronunciar um único palavrão. Esses, meus amados, são os meus frutos. Esse é o meu legado. Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Meus amados, que fique claro para todos que eu não estou aqui para promover qualquer tipo de movimento. Não é esse o meu chamado. O meu objetivo é esclarecer e fazer as pessoas refletirem e avaliarem a nossa situação à luz da Bíblia, reforçando o fato de que nós temos deveres, mas também temos direitos. E que depois de toda a paciência, meus amados, vem um basta. Usando o mesmo conceito da árvore e do fruto, podemos concluir que se o povo está sofrendo e gemendo, é porque não está sendo bem governado. Qualquer pessoa, meus irmãos, que venhamos a colocar no poder,
tem implicitamente a responsabilidade de cumprir com a Constituição, ou seja, combater a corrupção, realizar obras, dar segurança, empregos e preservar vidas. Meus amados, saúde é um dever do Estado e direito nosso, não é opção. Oremos ao Senhor para que Ele saia esta terra e para que Ele retire de nós tanto a pandemia, meus amados, quanto os maus governantes. Porque a corrupção é uma outra epidemia estabelecida de forma camuflada na cultura brasileira, creio eu, que desde a época de Cabral. Olha, estou falando do Pedro Álvares Cabral. É um mal que nem mesmo a pandemia foi capaz de reprimir. Mas não se sintam frustrados pelos seus votos nas últimas eleições, meus amados irmãos. Nós não tínhamos qualquer outra opção. Essa é a realidade. Mas nós precisamos ficar atentos e usar a nossa experiência e a sabedoria de Deus, porque no ano que vem teremos novas eleições no nosso país. Não podemos repetir os erros do passado. Quando digo passado, meus irmãos, estou me referindo a todas as eleições anteriores. Não podemos colocar de novo o nosso país nas mãos de uma gestão que destroçou com a nossa economia, que saqueou os nossos cofres e que praticou os maiores atos de corrupção da história do Brasil. E que gerou o primeiro presidente presidiário. Coisas que todos nós já conhecemos e que não me faz falta comentar. Mas o importante, meus amados, é que a nossa bandeira continue a ser verde e amarela. E não essa vermelha que estão tentando implantar aqui. Nós não queremos nos tornar uma Venezuela. Mas precisamos estar muito atentos, meus amados, porque existem pessoas que estão buscando justamente isso. Se temos direito ao voto, temos então o direito de mudar as nossas escolhas, sempre que elas não correspondam às nossas necessidades e expectativas. Quanto a nós, povo de Deus, o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro governante. Mas nós precisamos interceder pelas pessoas que ainda não conhecem e não seguem ao Senhor e que precisam de um governante humano. Mas temos, meus amados, que acompanhar de perto o desempenho de todos aqueles que são empossados no poder. É nosso dever e é nosso direito. Hoje, já passamos dos 500 mil mortos pela pandemia. E quantos seriam com algum governo corrupto? Não sabemos, meus amados. Mas o que podemos sim afirmar é que o interesse dos governos anteriores também nunca estiveram no bem-estar da população. Todos governaram para si próprios. Dessa forma, meus irmãos, compreendamos também que o problema que estamos vivendo hoje, de descaso com a vida, não é exclusivo do governo atual. Oremos ao Senhor para que Ele nos levante algum candidato novo, com sensibilidade às necessidades desse povo.
e que seja uma pessoa temente a Deus, um verdadeiro cristão, alguém que ame essa população tão sofrida como a si mesmo. Já estamos cansados, meus irmãos, de ter o ímpio no governo e o povo gemendo e morrendo de forma antecipada. Você crê no poder da oração? Então comece a orar desde já. Porque o nosso Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E milagres, meus amados, e a glória de Deus só conseguem ver os que creem. 1 Samuel 8, 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fizeram a ti. João 11, 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Glórias a Deus. Meus amados, 500 mil é um número para ser lembrado. Significa 500 mil de vidas perdidas para a pandemia. Mas o que mais nos incomoda, meus irmãos, é a consciência de que nós poderíamos estar diante de outro quadro, vivendo outra situação, em outro patamar, se tivéssemos mais responsabilidade, tanto por parte da população quanto dos governantes. Dizer que um dia todos irão morrer não auxilia em nada, meus irmãos, e não justifica a inoperância de parte dos governantes. Todos sabemos que um dia voltaremos ao pó de onde viemos. Mas isso precisa ocorrer, meus amados, pela mão de Deus e não pela mão do homem ou do inimigo das nossas almas. Deus não está no controle das nossas vidas? Então deixemos também que Ele esteja no controle das nossas mortes. Muitos irmãos nos deixaram, meus amados, e somente iremos encontrá-los na eternidade. Muitos parentes, amigos, pessoas a quem amávamos e queríamos ainda ter conosco, se foram, deixando-nos um vazio que somente Deus pode preencher. A saudade, a tristeza, são sentimentos naturais e inevitáveis em situações como essa. Se for o teu caso, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te console e te dê muitas forças para que você se ponha de pé e de cabeça erguida, e que o Senhor envie um anjo para que te conduza pelo caminho da superação. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, não se sinta pequeno. Você não é apenas um vencedor. Você é mais que um vencedor através do amor de Jesus Cristo. Então não se permita
em momento algum, ser tomado por uma sensação de que você está só. Porque você não está só. A população pode não se importar contigo, e até menos governantes. Mas existe alguém que nunca te abandona, que está contigo durante todo o tempo, nas horas boas e nas horas más, nos momentos fáceis e nos difíceis, e que te ama, meu amado irmão, minha amada irmã, com amor divino, e que prova o seu amor por cada um de nós todos os dias, desde o nosso despertar. Ele é o melhor governante que alguém poderia ter, porque ele nunca falha, não se corrompe e tem o maior cuidado com as vidas de cada um dos que são dele. Dê um voto de confiança a ele. Peça que ele assuma o controle da tua vida. O nome dele, você já sabe. Todos sabemos. É Jesus, o nosso grande e poderoso Deus, o nosso grande Rei e Juiz, o nosso verdadeiro governador. Louvado e exaltado para todo sempre seja o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem o direito de não concordar comigo nas coisas que apresentei durante essa mensagem. Você tem o direito de pensar diferente. Eu respeito o seu direito. Peço que você respeite também o meu direito e o de milhões de brasileiros de pensar como eu penso, à luz da palavra de Deus. Glórias a Deus. E quanto a vocês, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor console, meus amados, cada vida, cada família dilacerada, no nome de Jesus. Amém.